Nossa língua portuguesa. Olá, bom dia pessoal do 8º, 9º ano, tudo bem com vocês? Mas também boa tarde, boa noite, porque dessa forma que nós estamos estudando EAD, nós podemos escolher o melhor momento para assistirmos os vídeos e fazermos as nossas atividades. Bom, falando nas nossas atividades, hoje eu aqui venho para que a gente rememore um capítulo que nós vimos presencialmente aí na Escola Carlos Bueno de Toledo, que é o capítulo 1 do nosso estudo da apostila, A Magia do Cinema. Lembram deste capítulo? Então, nós fizemos ele também lá na plataforma, né? Fizemos presencialmente e já fizeram na plataforma. Bom, de qualquer forma, nós vamos revisitar esse texto, este capítulo, aliás, para que a gente possa, lá na leitura 2, fazer a mesma coisa que aquele texto propôs: construir uma fanfic. E nós fizemos essa fanfic na sala de aula quando nós estivemos trabalhando esse capítulo. Então eu vi que neste capítulo nós tivemos bastante estudo também sobre a questão da linguagem, a marca da oralidade, né, da maneira como a gente fala e não como a língua portuguesa padrão pede, na hora de produzir os textos de cinema, né? Nós vimos nesses textos de cinema algumas marcações para que esse texto aconteça tanto de uma maneira clara para quem assiste o teatro, né, o cinema, ou para quem também produz, o diretor, o figurino, o cenário, toda a organização por detrás deste texto, né? Então o texto orienta a produção da peça ou do cinema. E nós estudamos um pouco dessa marca textual, desse estilo textual, desse gênero textual, né? E então nós vimos um pouco das rubricas, que são aquelas informações que nos ajudam a entender a cena e a direcioná-la, né? Então o diretor precisa muito das rubricas para poder trabalhar e produzir a cena, gravar a cena. E o ator também para se posicionar. Então são informações que trazem os diálogos anterior a eles, dá uma informação para marcar a cena, se é de dia, se é de noite, se tem se está ventando, se está sol, se está frio, calor, se existe algum ruído que também leva a algum sentido na produção da cena. Então nós vimos de maneira muito interessante, e depois a proposta dessa parte seria que nós encenássemos, e nós estávamos assistindo até Memórias, Sociedade dos Poetas Mortos, né? E nós íamos encenar uma cena lá do Neil, né? Lembram? Que se matou porque não podia ser ator, sendo que a família queria que ele fosse médico, né? Uma cena marcante de um filme que a gente assistiu aí em sala de aula. Bom, então nesta situação, nesta proposição, nós vimos muito a questão da marca da oralidade, né? De como aparecem as nossas falas dentro dos diálogos, tanto do cinema quanto do teatro, né? Então é muito interessante, dei uma revisitada nessa parte e podem me procurar no privado para que a gente continue essa conversa, tá bom? Bom, o objetivo desse capítulo, então, para que eu não me alongue muito, dessa aula agora, é que nós, no caso, eu não vou dizer para vocês produzirem inicialmente, porque vocês já produziram, mas que vocês reescrevam a fanfic de vocês. Quem fez tem ela aí organizadinha, quem não fez vai ter a oportunidade de fazê-la agora, levando em consideração as orientações da produção escrita fanfic que está lá na nossa apostila, no finalzinho. Vocês vão ter a leitura 2 primeiro, que é o Cine Avengers, né, que nós fizemos aí em sala de aula. E daí, a partir dessas orientações, vocês vão poder construir a fanfic de vocês. Lá nós vamos
vocês vão entender como é que produz, no caso vocês vão se basear no Cine Avengers, que é a leitura 2, e produzir essa fanfic para mim. Ou reescrevê-la para que possa me entregar agora no formato diferente. Eu vou pedir para que vocês enviem aqui no meu e-mail, tá? Então vamos fazer esse envio aqui no e-mail, aproveitar que a gente está fazendo essas propostas e usar o e-mail, porque o e-mail é uma ferramenta, como eu disse para vocês, importantíssima para a gente poder desenvolver até um trabalho profissional no futuro. Nós vamos usar essa ferramenta sem dúvida nenhuma. E eu gostaria que vocês, para fazer esse texto, não digitasse ele lá no corpo de mensagens do e-mail, fizesse, como eu pedi, a outra atividade da crônica argumentativa, fizesse escrita no editor de texto Word. Neste aqui, ó, esse é o ícone, né, do editor de texto Word. Então digita direitinho no Word, porque se eu tiver que fazer algumas organizações de gramática e corrigir, fica fácil de manipular o documento. Então digita, faz, claro, no caderno, quem tiver feito já está feito. Aí vocês digitam no Word e salvam esse documento. Aí vai lá no e-mail e anexa esse documento endereçando para mim aqui, para o marcoantoniop@msn.com. Então, este capítulo aí é interessante porque essa produção do fanfic faz com que a gente vá até filmes que a gente goste. A gente só precisa, que nem Cine Avengers. Cine Avengers mostrou o nome Avengers, né? Avengers são os Vingadores, né? Então você tem que fazer referência ao filme que você está recriando as falas e os comportamentos dos personagens. Então, para a gente saber qual é o texto, com qual texto você está dialogando, né? Com qual obra em qual obra você se inspirou para poder fazer o seu você é fã de qual ficção? Fanfic, né? Então você vai alterar e vai recriar a partir das suas vontades, dos seus desejos, da sua intenção de criação, mas em cima de uma obra que já existe, ok? Então essa obra é livre, vocês podem escolher a que quiserem, ou se já a escolheram lá, como todos fizeram esse exercício no começo do ano, é só transcrever para o Word e enviar para o meu e-mail. Então é uma atividade que para muitos já está pronta, basta que faça uma pincelada, e texto é isso, a gente volta no texto, a gente relê o texto e a gente arruma algumas coisas que não estavam tão interessantes naquela primeira leitura que a gente fez, né? Naquela primeira produção que a gente fez. Então reler um texto, a gente nesta atividade descobre possibilidades de arrumá-lo, desculpe, de melhorá-lo e de concluir essa escrita de uma forma mais completa. Ok? Então eu aguardo o e-mail de vocês. Espero que, se vocês tenham dúvida, me procurem aqui no privado do WhatsApp. E bons estudos para vocês, boa sorte, sucesso. Tchau, tchau.